Olá, enfermeiro, olá, enfermeira, muito bom dia para vocês. Eu sou Fernanda Menenelli, eu sou enfermeira também, gestora de enfermagem. Estou na enfermagem há aproximadamente 20 anos, aí para quem não me conhece. E para vocês que não conhecem ainda esse nosso canal, o canal aqui do ADS no YouTube, todas as segundas-feiras a gente posta aqui para vocês, 7 horas da manhã, um conteúdo. E aí eu te pergunto, enfermeiro, geralmente 7 horas da manhã a gente tá fazendo o quê? Passando plantão, na maioria das vezes. Quem tá no plantão da noite tá indo embora, quem tá no plantão do dia tá chegando, tá pegando plantão também. Então essa é a nossa passagem de plantão com Fernanda Menenelli. Então todas as segundas-feiras a gente posta um conteúdo que vocês sugerem aqui dentro da nossa temática de processo seletivo do enfermeiro. A gente coloca esse conteúdo, passa o plantão para vocês e a gente passa na metodologia SBAR, que é a metodologia que a gente usa bastante dentro das instituições de saúde, de transição do cuidado, de passagem de plantão, de comunicação efetiva. Então siga aqui os nossos canais, nosso canal aqui no YouTube, nas redes vizinhas também é muito importante, porque não só às segundas-feiras, mas todos os dias nos canais a gente circula sempre informação muito importante para você que vai te ajudar a chegar onde você deseja. Conforme eu falei para vocês, eu já estou na gestão de enfermagem há muitos anos, eu faço processo seletivo já há muitos anos e eu sou a pessoa que estou propondo aqui te ajudar a conquistar a vaga dos seus sonhos. Então eu vou trazer para vocês o que eu tanto busco nos enfermeiros, o que eu tanto busco dentro dos processos seletivos. E hoje o nosso tema do nosso SBAR é o seguinte, isso é primordial, gestão do tempo. Ele é uma habilidade que a gente precisa desenvolver e é um segredo para o seu sucesso. Posso falar para vocês que já trabalhei com uma enfermeira que ela foi transferida para o plantão noturno. Sabe por quê? Porque ela não dava conta, ela era excelente tecnicamente ela era maravilhosa, sabia explicar um elétron como ninguém, mas ela não conseguia dar conta das atividades dela naquela época eram 6 horas o nosso plantão na UTI. E aí, por conta disso, ela foi transferida a plantão noturno, quem sabe com 12 horas, e principalmente no momento onde os pacientes dormem, onde não tem quase visita médica, ela conseguiria dar conta. Mesmo assim, ela tinha dificuldade. Então, sim, gestão do tempo é primordial. E já que a gente falou da metodologia SBAR, a gente vai começar com o nosso S de situação. Conforme eu falei para vocês, gestão do tempo e organização das suas tarefas é crucial na enfermagem. Então, quando a gente fala do enfermeiro em especial, tem uma palavra que é doce, que está sempre na boca de todo mundo, é enfermeiro. Enfermeiro, o paciente está precisando disso. Enfermeiro, me ajuda aqui. Enfermeiro, passa a visita comigo, que é lá o médico falando. Enfermeiro, a dieta ainda não chegou. Enfermeiro, chama a higiene. Enfermeiro, a luz apagou. Enfermeiro, o ar-condicionado tá funcionando. Enfermeiro, eu tô com dor. Então, quantas vezes o enfermeiro é chamado durante o plantão? Eu que sou mãe, eu confesso a arriscar que às vezes a gente é mais chamado de enfermeiro do que em casa quando os filhos chamam a gente mamãe, 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 mas é quase a mesma coisa. Então, o ritmo é extremamente acelerado. E o que a gente precisa entender é o que é prioridade, como que a gente gerencia tudo isso, porque tudo isso está... Por que as pessoas chamam o enfermeiro? Porque está na gestão do enfermeiro. O enfermeiro, ele faz a gestão do todo. Então, como que ele gerencia o tempo dele das tarefas que são exclusivas dele para as tarefas de apoio e de gerenciamento do plantão. Então essa é a nossa situação de hoje. E nós vamos para o B de breve histórico do nosso SBAR. Então, contextualizando um pouquinho a importância da gestão do tempo e a organização na enfermagem, quando a gente fala dos enfermeiros, os enfermeiros eles enfrentam múltiplas tarefas, coisas que são emergenciais, coisas que não são emergenciais, mas que eu preciso entender como priorizar isso dentro do meu plantão. Às vezes eu inicio o meu plantão com uma prioridade que quando eu vou ver depois ela vai para a quarta prioridade, porque começam a entrar várias outras prioridades. E como que eu consigo analisar? Como que eu coloco se isso é ou se ele não é prioritário? Isso é tão importante, gente, porque quando eu não sei priorizar, ou quando eu não começo a entender a dinâmica e tudo vai chegando, ou eu não priorizo, e aí eu acabo ficando ali naquela tarefa que eu já estava fazendo, e as coisas que são emergenciais acabam passando, e isso acaba dando um conflito interno, e às vezes até ocasionando algum dano para o paciente.
Ou às vezes toda hora eu paro o que eu tô fazendo para fazer a outra coisa que nem sempre é prioridade também. E aí tudo vai ficando parado. Então vocês entenderam como a gestão do todo é extremamente importante? Por isso que eu falei, é a chave para o seu sucesso, enfermeiro. Essa habilidade é uma das chaves para o seu sucesso. E isso pode melhorar a sua qualidade de cuidado, a sua forma de gerenciamento da equipe. Isso reduz o estresse, porque quando a gente vai organizando, o enfermeiro ele é como se fosse ali o maestro, ele vai orquestrando todo mundo, é ele que vai falando quem é que entra, se agora é esse instrumento, se agora é outro instrumento, para você, começa você, então é ele que orquestra tudo, e com isso ele traz uma eficiência em todo o plantão flui de uma forma muito melhor, e quando a gente fala de eficiência, a gente fala também de resultado positivo para o paciente. Então o que a gente tem que olhar? A gente tem várias tarefas, tá? Simultaneamente acontecendo. Então, é o horário da medicação, é o horário dos sinais vitais, é o horário do banho, é o horário da higiene, é o horário da coleta de exames, são muitas coisas. É o horário que eu preciso fazer as anotações, afinal, então lá um plantão de 12 horas, eu não posso deixar para anotar o que aconteceu às 8 horas da manhã, quando for 18 horas. Não tem como, eu preciso registrar quase que no mesmo momento que está acontecendo, porque o prontuário do paciente ele tem que ser tão vivo quanto o paciente, ele tem que refletir tudo. Então eu tenho que saber priorizar esses cuidados emergenciais e com todas essas outras tarefas também. E aí, como que eu planejo o cuidado? Sempre pensando, e aí vamos lá, isso é muito seu, enfermeiro, pensando no processo de enfermagem, planejamento de cuidados para múltiplos pacientes também. Eu preciso, inclusive, entender quantos pacientes que eu tenho naquele setor, quantas visitas eu tenho que fazer naquele setor durante o meu plantão. Tem algum paciente que é mais crítico? De quanto em quanto tempo eu tenho que voltar lá para ver como que está esse meu paciente para eu ir evoluindo e acompanhando? Evolução do paciente é privativo seu, enfermeiro, e isso tem que estar lá dentro da sua gestão do seu tempo, então ele é privativo exclusivamente de você, e a coordenação da sua equipe também. A sua equipe precisa saber para que lado que ela vai. Será que realmente é importante o início do plantão ele começar com o banho desse paciente ou o banho do outro, que daqui 1h30 o centro cirúrgico vem buscar? Porque imagina se ele começa com o banho desse, e aí, a hora que ele vai dar o banho no outro molha o cabelo, ele não pode ir pro centro cirúrgico porque o cabelo tá molhado. Então, olha quantas coisas que parece muito pequenininha que a gente precisa coordenar. Então, agora a gente precisa avaliar todas as técnicas específicas de gestão do tempo. Então, já que eu falei da situação e do breve histórico, a gente vai falar um pouquinho da avaliação. Então, como que eu avalio a minha gestão de tempo? Então, eu tenho algumas técnicas para avaliar. Primeiro, se eu tenho dificuldade, e isso acontece muito, principalmente quando hoje, às vezes a gente é novo naquele local, a gente é novo naquele setor, porque às vezes eu já trabalho naquele hospital, mas eu vou para um setor diferente, então eu sou novo também, ou às vezes eu sou recém-formado. Então, como que eu acabo entendendo quais são as prioridades? Sabe o que é importante você no começo, quando você não tem tanta destreza e não consegue fazer tudo na cabeça? Ou às vezes realmente não é pra você ficar ali guardando na cabeça. Faça uma matriz. A gente tem vários tipos de matriz de priorização, quando a gente fala inclusive de processos ágeis e tudo mais. Mas assim, não precisa seguir uma sistemática, mas escreve, coloca no papel todas as tarefas que você precisa fazer naquele plantão. Ou naquela semana, porque às vezes eu não estou falando de um enfermeiro assistencial, eu estou falando de um enfermeiro que está trabalhando numa área administrativa. E às vezes você tem a entrega ali durante a semana. Coloca tudo no papel. Olha tudo e entenda qual é a prioridade. Ou entenda que às vezes vai ter coisa que não é a prioridade. Na hora que você lista, assim, você fala, nossa, mas ele é a prioridade 4. Só que ele quer aquela tarefa que eu vou demorar 5 minutos para fazer. Então, por que eu já não faço agora? Porque vai ser uma que eu vou riscar, uma menos para eu fazer. Porque será que ele demora 5 minutos, mas aquelas que estão na frente, eu falei que ela era a quarta tarefa, a de 1 a 3, será que eu vou fazer no intervalo rápido para que essa daqui depois eu tire da frente também? Não, acho que eu vou demorar umas 4 horas para conseguir fazer tudo isso. Então faz essa de 5 minutos.
risca, pronto, já risquei uma tarefa que eu tinha que fazer, já tirei da frente e alguém já vai ficar feliz, porque se veio essa demanda para mim é porque ela vai para alguém também, então eu já passo para essa pessoa. Então começa a colocar isso no papel e a entender a sua prioridade. Qual que é a mais urgente? Qual que é a intermediária em nível de urgência? Qual é a menos urgente? Qual é a mais difícil de fazer? Qual é que é intermediária e qual que é a mais fácil? Às vezes eu vou ter uma não urgente, mas é muito fácil, faço ela. Às vezes eu vou ter uma muito urgente, mas ela é muito difícil, mas eu preciso começar por ela também. Faça ela, porque ela é extremamente urgente, então comece por ela. Então se planeja, se organiza. Se você gosta de um bloquinho, faça no bloquinho, ou na sua pasta de passagem de plantão, anota ali, esquematiza tudo. Se você tem agenda, se a agenda é pelo celular, vai esquematizando. Então isso tudo depende do setor que você trabalha. Às vezes você é um enfermeiro de home care que faz visitas em casa. Então se planeja, qual que é o paciente prioritário? Será que realmente é esse? Ah, não é esse, mas esse daqui, olha, a visita, ele tá do lado da minha casa. Eu posso ir lá rapidinho e pronto, é uma visita a menos. Ou eu posso deixar lá pro final, porque eu já tô voltando pra minha casa também. E ele não é um prioritário, ele não tem tanta urgência para eu passar. Então, olha como que você consegue se organizar. Mantenha sempre o seu ambiente de trabalho organizado, porque isso também facilita. Se você é daquele que vai só acumulando papel, chega uma hora que você esquece, você vai empilhando as demandas e aí você vai esquecendo e vai deixando pra lá. Só vai lembrar o dia que alguém te cobrar. E eu vou contar um pouquinho pra vocês de algo que eu fiz, e aí eu tô falando de assistência. Quando eu trabalhei num hospital, eu tinha aproximadamente 2 anos de formada. Que aí eu fui pra UTI desse hospital. Eu já tinha trabalhado em duas UTIs até então. Uma de um hospital escola, o outro de um hospital particular, que era de um convênio basicamente. Era um hospital mais mediano, vamos colocar assim. Tinha menos nível de exigência. E no hospital escola, a nossa forma de atuação como enfermeiro também era diferente. A gente era muito assistencial, a gente olhava muito a clínica do paciente, mas eu não tinha aquele super controle de gestão de equipe, do plantão, porque nós éramos em muitos enfermeiros. Então a gente basicamente dividia a quantidade de leitos para a gente observar clinicamente o paciente e não fazer a gestão do todo. Aí eu fui para esse outro hospital, nessa UTI, onde eu ficava sozinha, com 9 leitos, de 3 a 4 técnicos de enfermagem. Tinha bastante paciente grave, em diálise, ali na Prisma e tudo mais, diálise lenta e tal. E tudo mais. E a passagem de plantão não era ainda na metodologia SBAR, porque isso faz muitos anos, a gente ainda não tinha aplicado, era uma passagem de plantão extremamente robusta. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi a passagem de plantão, quando eu estava em treinamento, ela demorava muito tempo, inclusive. A nossa chefia queria matar porque a gente não sabia fazer a gestão do tempo direito, né? E ficava 1 hora passando plantão de 9 pacientes. Mas ela era muito completa. Então eu começava lá contando qual era o leito, qual era o paciente, o diagnóstico, como ele estava, e aí eu fazia meio que um exame físico cefalocaudal na parte hemodinâmica. Então ele tá com noradrenalina, 2 ml por hora, tantos microgramas por quilo por minuto, qual era o balanço hídrico do plantão, balanço hídrico acumulado, data da última evacuação, era muitas coisas. Tá com dieta integral, quantos ml hora, qual foi tinha pausa, então quando que tinha sido a pausa, quando que entrou a água, que naquela época eram frasquinhos ainda abertos. Realmente ela era gigantesca. E ela tinha tanta coisa, eu não estava habituada. Aí eu lembro que eu fiz para eu conseguir me organizar. Eu fui anotando tudo que um enfermeiro passava para o outro, porque eu ainda não tinha competência para saber isso. E aí eu montei um checklist para mim, dividia lá pelo número de leitos, já deixava meio que os espacinhos. Então, tá bom, o leito 350, ele tá com droga vasoativa, deixa eu anotar aqui no espaço de droga vasoativa. E aí quando eu ia pra minha passagem de plantão, eu não esquecia de nenhum detalhe, porque eu já tinha deixado o que ali era a rotina já pré-fixado pra mim. Então essa foi uma forma de eu me atualizar.
Porque senão, o que acontecia? Eu começava a passar plantão, Fernanda, mas quantos ml por hora? Tá 5 ml por hora a noradrenalina. Mas quantos microgramas por quilo? Não, peraí, deixa eu ir lá ver. Não tinha prontuário eletrônico nessa época. Ia lá correndo, enxergava e voltava. E assim era. Então, quando eu fiz esse meu checklist, organizou completamente o meu plantão. Primeiro, que conforme eu passava a visita, eu já ia preenchendo, não precisava ficar indo e voltando. Isso já facilitava durante o meu processo de enfermagem, quando eu fazia evolução de enfermagem e o planejamento terapêutico ali daquele paciente também. E na hora da passagem de plantão também. Então, por isso que eu falo, na gestão do tempo, muitas vezes a gente precisa montar as matrizes de prioridade e a gente precisa também montar a forma que pra gente é adequado, às vezes de um checklist que a gente consiga ir acompanhando e ir norteando, pra gente não ficar no vai e vem e a gente conseguir ser muito mais efetivo em relação a isso. Então, falando da recomendação do nosso método SBAR. O que é importante a gente fazer? Planejamento diário, planejamento semanal, utilização de ferramentas digitais para quem trabalha com prontuário eletrônico, então explora bastante. Geralmente dentro do prontuário eletrônico a gente tem as ferramentas digitais em relação a isso. Estabeleça metas. Qual é a sua meta do dia? Então, a minha meta do dia de trabalho, eu preciso minimamente fazer os 3 processos de enfermagem que eu tenho que fazer, eu tenho que visitar todos os pacientes, então organiza o seu tempo. Gente, às vezes vai ter aquele paciente que ele é super carente, ele não é grave, mas ele é super carente e ele não tá com nenhum acompanhante. E na hora que você entra, ele quer conversar, só que você tem mais 15 para você entrar, para ver. Então, combina com a tua equipe, olha, eu vou lá entrar, eu sei lá que a dona Fernanda gosta de falar bastante, mas assim, olha, quando der uns 10, 15 minutos, por favor, alguém entra lá, me ajuda a sair, porque eu preciso falar pra ele, olha, daqui a pouco eu volto, a gente conversa mais um pouco, mas eu tenho mais 15 pacientes pra ver. Isso também faz parte da gestão do tempo de vocês. Afinal, vocês são enfermeiros lá, vocês não são acompanhantes do paciente. Vocês precisam sim conversar e ouvir o que o paciente está falando? Sim, mas que isso faça parte do planejamento terapêutico dele e não porque ele tá carente. E aí é o momento de você pegar isso e falar pra família, olha, ele tá muito sozinho, ele é um idoso, ele precisa ter um acompanhante. Então isso é uma questão de relação com vocês, mas que isso também não pode interferir no planejamento do tempo de vocês. E aí, delegue. Isso é um problema para o enfermeiro. Enfermeiro, você tem uma equipe de enfermagem. O que for exclusivo seu é seu. Não delegue o que é exclusivo seu, porque isso infringe o seu código de ética. Porém, o que não for exclusivo seu, delegue. Delegue. Abraça o que é seu, enfermeiro. Delegue. Isso também faz parte de um bom gerenciamento do seu tempo. Senão você vai dar importância para o que não é seu e você vai deixar para trás, deixa, já que isso daqui só depende de mim, eu faço depois. Mas não, essa é a sua prioridade. Você tá lá no papel de enfermeiro para você fazer o que é exclusivo seu. E isso também faz parte na hora de você listar na sua matriz de prioridade. Isso também faz parte na sua gestão do seu tempo. E se autoavalie, peça feedback para sua equipe. Peça feedback para sua liderança. Isso é extremamente importante. Então me fala como que eu sou como enfermeiro. Inclusive faz parte do ser enfermeiro e da matriz de prioridade, você fazer a sua parte de você entrar para auxiliar a sua equipe de técnico de enfermagem. É nesse momento que você está auxiliando que você vê um paciente no banho, que você vê a integridade da pele. Então peça o feedback deles. Isso é muito importante. Eu lembro que quando entrou prontuário eletrônico num lugar que eu trabalhava, já há muitos anos atrás, não era normal ter prontuário eletrônico ainda nos hospitais, a gente teve feedback da equipe de técnicos de enfermagem que os enfermeiros pararam de ajudar. Mas é porque burocratizou tanto o processo para o enfermeiro na época, era tanta tela que ele tinha, até um soro fisiológico era ele que tinha que pedir naquela época ali, não vinha já automático na farmácia, que a gente perdeu a gente perdeu o nosso tempo que a gente tinha de colaborar, de estar junto com o técnico de enfermagem. Então esse feedback é extremamente importante. Então, concluindo, gente, o SBAR, a gestão do tempo, a organização do seu plantão são habilidades que a gente espera de vocês, enfermeiros. E se você não tem, se você percebeu que você tem gaps ali, é o seu momento de desenvolver, é o seu momento de entender como você faz isso.
Então, enfermeiro, se isso foi importante para você, e eu acredito que tenha sido, se você acha que não, reveja um pouquinho os seus conceitos. Salve esse vídeo, compartilha com seus colegas, continua seguindo a Academia da Saúde, segue a gente nas outras redes, comenta aqui para mim o que você faz para melhorar na sua gestão do tempo, na sua organização do plantão e me conta o que esse vídeo agregou para você. E não se esqueça, encontro vocês novamente na nossa próxima passagem de plantão na próxima segunda-feira. Te vejo lá!